Olá pessoal, tá aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vou tratar de força resultante ou intensidade da força resultante, que é um problema do livro do Hibbeler, que lá no livro ele pede para calcular, determinar a intensidade da força resultante, tá? Que atua sobre o anel. Então tá aqui, né, o anel, duas forças atuando sobre esse anel, força F1, força F2, e estas forças elas estão notadas, estão com notação de representação cartesiana. E a forma de representar cartesianamente um vetor, que nesse caso uma força, é entre chaves e a soma das suas forças atrelada a cada um dos eixos, que de outra forma são as coordenadas no eixo. O eixo X, o eixo Y, o eixo Z, representado em cartesiana, é o eixo I, o eixo J e o eixo K. Então, entre chaves está aqui, ó. Não tem a coordenada em X, então tem 60J mais 80K, isso em força Newton, que está aqui, quilonewton. A força 2 está aqui completa, nos três eixos, aqui é a força 2, está aqui entre chaves, 50I menos 100J mais 100K, tudo isso quilonewton, é força Newton. E a gente quer calcular esta aqui é a força resultante, que é aqui, né, representada pela diagonal de um paralelogramo. Tá ok? Aqui é a força resultante. Depois eu falo dos ângulos, porque no problema ele está pedindo somente para calcular a força resultante. Aí eu acrescentei que a gente vai aproveitar esse problema e calcular os ângulos diretores. O que são os ângulos diretores? São os ângulos formados pela força resultante em relação aos eixos. Aqui, em relação ao eixo X, que eu chamei de alfa, a eixo Y chamei de beta, e ao eixo Z, eixo das cotas, que chamei aqui de gama. Ok? Então vamos lá. Aqui está a representação cartesiana, eu copiei novamente para deixar mais, né, visível. Ok? Olha lá, força F1, 60J mais 80K, tudo isso é entre chave e quilonewton. A força F2 está entre chave, 50I, menos 100J, mais 100K, tudo isso quiloforça, né? Quilonewton, que é força Newton. Tá ok? A força resultante, então eu vou precisar da soma da força F1 e F2, que é exatamente, né? Aqui se tratando de paralelogramo, né? Está tratando aqui de paralelogramo, aqui está a força resultante. Então, essa força resultante, primeiro, claro, deixando aqui na representação cartesiana, tá ok? Então, eu vou pegar a soma da F1 mais a F2. Isso vai dar força resultante em coordenadas cartesianas. Que aí, somando coordenada por coordenada, então, por exemplo, abscissa por abscissa. Aqui não tem o valor da abscissa para a força 1 é 0. 0 mais 50, portanto, 50i. 60J menos 100J, que é menos 40J. 80K mais 100K, que vai dar o 180K. Tudo isso é a nossa força resultante. Isso na representação cartesiana. E agora nós vamos calcular essa força resultante. Ok? Então aqui, olha, força resultante então vai ser a raiz quadrada das coordenadas do vetor da força resultante ao quadrado. Então lá, 50 ao quadrado, mais menos 40 ao quadrado, mais 180 ao quadrado. Aí você pega a calculadora, né? Coloca isso na calculadora, opera ela, vai dar exatamente 191,05, porque eu estou trabalhando com duas casas decimais arredondadas após a vírgula e deu esse valor aqui. Ok? Com isso aqui, a gente finaliza o exercício que compete a determinar a força resultante, conhecida as forças F1 e F2, que atuam sobre o anel.
Ok? Agora, como eu já expliquei já comentei, também vamos aproveitar e calcular os ângulos diretores. O que são os ângulos diretores? São os ângulos que a força resultante realiza, né, uma variação com o eixo x, chamei de alfa, o beta, que chamei aqui no eixo y, e a relação, né, o ângulo entre a força e o eixo z. Tá? Então nós vamos calcular, fazer um trabalho para cada uma delas, ok? Então tá aqui, ó. Vamos primeiro calcular o alfa, que é a relação com o eixo x da força resultante. Olha, para todas elas, como é que a gente faz? Para todos os ângulos, como é que a gente faz? Vai ser a força relacionada ao eixo, tá? Aquele valor da força resultante em cartesiano relacionados aos eixos, tá? Igual a força resultante, que nós calculamos aqui, multiplicado pelo cosseno de alfa, né? Aqui a gente lembra, a força resultante no eixo x, que é a coordenada do eixo x, é 50, ok? É igual a força resultante, que nós calculamos lá em cima, vezes o cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa vai ser igual a 50 sobre a força resultante. Tá aqui. Pega a calculadora e aplica o cosseno inverso sobre este cálculo. E aí nós vamos determinar aqui o ângulo diretor, que chama, né, a direção do vetor resultante em relação ao eixo x, vai ser de 74,83 graus. Ok? A mesma coisa, o mesmo trabalho, nós vamos fazer para o beta. O beta, aí vocês lembram, né? É o ângulo que a força resultante faz com o eixo y. Que é a mesma forma de calcular a outra, ou todas as outras, só que neste caso, levando em consideração a coordenada, né, do eixo y. Que aí a gente lembra que aqui vale menos 40. Então, voltando aqui, olha lá, menos 40... Aqui é menos, tá? Menos 40 é igual à força resultante 191,05 que nós calculamos aqui em cima, ok? Vezes o cosseno de beta. Aí, realizando a mesma operação que nós fizemos lá para alfa, né? Cosseno de beta vai ser o menos 40 sobre a força resultante, ok? Aplica aqui a inversa do cosseno e aí nós chegamos a um resultado que é de 102,09 graus. Então, esta é a força resultante, quer dizer, é o ângulo diretor que a força resultante faz no eixo y. E finalizando, né, finalmente, o gama, que nós vimos lá na figura, a relação, né, a variação, que é o ângulo, que é o vetor, né, que é a direção do vetor em relação ao eixo z, que nós chamamos de gama. Olha lá, é a força, é a coordenada, né, da força resultante no eixo z, que é o 180, força resultante que nós calculamos aqui em cima, igual vezes cosseno de gama. E aí a mesma coisa, isolamos o cosseno de gama, ficou 180 sobre 191,05, e aí aplica lá na calculadora a inversa do cosseno sobre esse valor, e a gente chega ao ângulo de 19,58. Tá ok? Então, estes são os ângulos que a força resultante tem direção com os eixos. O alfa, que é o 74,83, o beta, que é o 102,09, e o gama, que faz com o eixo z, que é de 19,58. Então, este foi mais um problema, mais um cálculo, mais um exercício resolvido, aqui com a aplicação de vetores para calcular forças, né, resultante, e aproveitei o exercício e a gente calculou ângulos. Ok? Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Era Palestras e Cursos. Espero ter ajudado.